Concentração na leitura. Dicas de como se concentrar na leitura vai te ajudar a ler com maior interesse, entender melhor os fatos e permitir uma leitura mais rápida. Questionamento prévio. Antes de começar a leitura, observe a capa e o título do livro, por exemplo, e questione mentalmente qual é o objetivo do material que lerá, o que o autor quer dizer com esse título e quais critérios você acha que ele usou para criar o título. Antecipação. Ao decorrer da leitura, tente adivinhar qual é o próximo passo do autor, o que ele dirá ou apresentará na sequência. Isso servirá para aumentar sua curiosidade. Imaginação. Use a imaginação para criar uma imagem daquilo que você está lendo. Tente visualizar a situação que se passa no texto. Anotações. É importante também não se perder na imaginação, mantenha o foco. Assim, quando ler um determinado capítulo, artigo ou carta, você se pergunta o que eu li de importante. Faça breves anotações ou pode mesmo ser um trabalho mental. A quinta dica é sobre distrações. Para diminuir as distrações externas, é recomendado que evite ler em lugares barulhentos e com muitos ruídos. E também sempre evitar que seu celular esteja conectado à internet para não receber notificações e, consequentemente, tirar seu foco na leitura. As distrações internas estão relacionadas a associações mentais e pensamentos distintos do assunto que você está lendo. Então, para se livrar delas no momento da leitura, anote esses pensamentos em um bloco de notas, tirando-os da sua cabeça por um momento e fazendo você focar melhor na sua leitura. A sexta dica é sobre a leitura dinâmica. Esta dica é a respeito de uma técnica bastante eficaz, que consiste em acompanhar a leitura com a ajuda dos dedos ou de um lápis. Assim, você não irá se perder no meio da leitura e nem se desconcentrar. Sétima dica, leia e releia. Essa é a clássica e não menos importante. Sabemos que fazer uma leitura inicial rápida e em seguida uma releitura mais calma e centrada realmente facilita a absorção do conteúdo. A oitava dica, hábito de leitura. Além de aumentar o conhecimento, aprimorar o vocabulário de escrita, o hábito de ler fortalece o seu foco. Portanto, é sempre importante reservar um tempo para a leitura, se possível. Agora vamos para a pontuação, o uso da vírgula. A vírgula é muito importante para a melhor compreensão na leitura e escrita. Ela possui 3 funções: marcar as pausas, enfatizar e separar expressões e orações, e impedir qualquer ambiguidade. Primeira regra: isolar o vocativo. Vocativo é o termo que usamos para chamar, invocar ou interpelar alguém. Depois dele, utiliza-se vírgula. Exemplo: meu Deus, me ajude. Segunda regra: isolar o oposto. O oposto é o termo que explica o termo anterior. O menino, aluno da UEPB, passou na prova. Esse termo que explica qual menino passou na prova vem entre vírgula. Terceira regra: isolar datas e endereços. Exemplo: São Paulo, 20 de março de 2021. Quarta regra: elementos e enumeração. Exemplo: comprei bolo, brigadeiro, salgados e refrigerante. Todo termo que enumeramos utiliza vírgula. Somente o último usa o e, sem vírgula. Quinta regra: separe as orações coordenadas das sindéticas. Orações ligadas umas às outras sem conjunções. Exemplo: pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Sexta regra: isolar elipses. Quando tem um termo que já foi citado antes e não quero repetir. Exemplo: Carlos fala inglês e Fernanda francês. O verbo falar ficou oculto na segunda oração para não ser repetido. Sétima regra: também usa-se vírgula para isolar orações intercaladas. No exemplo: somos uma equipe, lembrou o treinador neste campeonato. A primeira oração é somos uma equipe neste campeonato e lembrou o treinador está intercalando esta oração. Oitava regra: isolar orações subordinadas adjetivas explicativas. São aquelas que explicam melhor ou esclarecem o termo já definido ao qual se refere. Por exemplo, os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. O termo são iniciantes está explicando quais jogadores não recebem salários.
Nona regra: isolar conjunções adversativas e conclusivas, mas, porém, contudo, todavia, pois, então, entre outras. No exemplo, estava quieto, mas tinha fome. Sempre usa vírgula antes dessas conjunções na oração. 10ª regra: isolar adjuntos e orações adverbiais deslocados. No exemplo, com certeza ele era o mais interessado no assunto. O com certeza é um adjunto adverbial que poderia ser escrito no final da oração, mas foi deslocado para o início sem perder o sentido. Agora iremos ver quais regras são necessárias para o uso do ponto final. Ele é usado no final de frases declarativas e imperativas, indicando uma pausa mais longa. Em frases declarativas, são as que informam um fato, por exemplo, Mariana não foi ao supermercado hoje, ponto final. E em frases imperativas, é utilizada para dar uma ordem, um conselho ou fazer um pedido, por exemplo, pegue uma folha para mim, por favor, ponto final. Ele também é usado em abreviaturas, por exemplo, abreviaturas de senhor, avenida, companhia, doutor, entre outras. Uma dica importante na digitação é utilizar sempre um espaço depois de pontuações.